Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Que bom podermos estar reunidos na presença do Senhor. Nessa noite Ele já se faz presente aqui. Ele habita no meio dos verdadeiros adoradores, amém? Onde há adoradores que o adoram em espírito e em verdade, ali Ele se manifesta. Amém? Estamos com problemas técnicos, vai dar certo, já deu. Boa noite aos que estão em casa, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Diga, hoje Deus tem coisa boa para nós. Hoje Deus tem coisa boa para nós. Aleluia! Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Nesta noite, Senhor, eu quero pedir a Ti, Pai, que com o Teu poder, o Teu Espírito venha nos visitar. Que com o Teu poder, o Teu Espírito venha nos ministrar. Que com o Teu poder, o Teu Espírito venha nos revelar o Senhor. Que com o Teu poder, o Teu Espírito manifeste a Tua vontade e a vontade do Filho sobre nós. Espírito Santo, Tu tens liberdade neste lugar. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor tome as nossas mentes cativas em obediência a Ti. Que tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor, seja retirado, que tudo, Pai, tudo, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que as mentes sejam levadas cativas a Ti, que os corações estejam preparados para receber a boa semente, aquilo que o Senhor tem entregado para a Tua igreja nesta noite. Eu declaro, Pai, que sairão daqui com mãos cheias, transbordando daquilo que o Senhor tem para entregar para cada um, em nome de Jesus. Eu proíbo desde já todo espírito de encantamento, tudo aquilo que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para tirar a atenção, toda murmuração, tudo aquilo que não provém de Ti, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. E dou uma ordem, retroceda Satanás e seus demônios. Pai, dá ordem aos Teus anjos, capacitados para esta peleja, para que as vistas sejam abertas, escamas dos olhos caiam, para que a mente venha entender aquele propósito, o princípio da Tua palavra, que o Senhor tem para aqueles que creem e confiam em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abram suas Bíblias em 1 Crônicas. (13, 10, 13, 14). 1 Crônicas, capítulo 10, versos 13 e 14. Amém? Quem não achou, tem aqui na tela. Não, filho, não é 1 Crônicas, não. Peraí, é isso aí mesmo. Isso. Tá certo. Vamos lá. Eu vou ler na minha versão, porque essa versão não é a mesma versão minha, mas tudo bem. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Diga comigo, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino de Davi, diga o reino de Davi, a Davi, filho de Jessé. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Enquanto eu preparava essa palavra nessa noite, nessa semana,
para esta noite, sentir um peso muito grande. Porque tem coisas que o inimigo, ele não quer que a igreja do Senhor desperte. Tem coisas que na atualidade estão se infiltrando dentro da igreja de maneira sutil. E o inimigo tem prosperado. E muitas vezes, no engano, a igreja do Senhor tem estado e permanecido. Quando nós falamos que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, estamos falando de uma conversão, estamos falando de uma mudança, estamos falando de um novo viver, estamos falando de uma nova vida. E se espera que dentro de 4 paredes, onde na verdade se agrega a igreja do Senhor, que não é as 4 paredes, se faça uma constante mudança ou aperfeiçoamento da sua fé. Um crescimento espiritual, em outras palavras. Mas quando o Senhor falou para mim, eu falei, Senhor, o que eu vou pregar? E Deus começou a me ministrar sobre a história de Saul. E Saul, em todo o tempo, ou no início da sua carreira, vamos dizer assim, Saul não cometia os erros que nesta passagem nós conseguimos observar. Saul, ele era um homem escolhido por Deus. Fala, escolhido por Deus. Escolhido por Deus. Separado por Deus. As Escrituras Sagradas vai dizer que ele era um homem alto, forte, e ele se destacava no meio do povo de Israel. As Escrituras Sagradas vai dizer que ele, quando está indo à procura dos animais de seu pai, ele dá de cara ou de encontro com o profeta Samuel. E não foi por acaso esse encontro. Esse encontro aconteceu por um propósito do Senhor para a vida dele. Então ele era um homem que foi escolhido por Deus. Ele era um homem que foi ungido por Samuel. Ele não foi ungido por qualquer pessoa, mas ele foi ungido pelo profeta que na verdade governava Israel, que tinha acesso, sacerdote que tinha acesso direto ao Senhor, que fazia os sacrifícios por expiação do pecado do povo. Era um homem de Deus, era um homem com quem Deus falava. Então não foi qualquer um. Ele foi ungido por Samuel. E diz as Escrituras Sagradas que ele era cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer que ele daquele tamanho foi tomado pelo Espírito Santo e ele dançava e profetizava, cheio do Espírito Santo. Então parte do princípio que um homem é escolhido por Deus, ungido por Deus, ele é cheio do Espírito Santo. Amém? Mas ao longo do tempo, algo foi desenvolvendo no seu coração. Aí é onde a história não fica mais tão bonita. Porque algo, de alguma maneira, nós vamos descobrir hoje, foi implantado dentro do coração de Saul. Nós vemos que ele desenvolveu um orgulho. Eu acredito que esse orgulho tenha vindo justamente pela posição que ele ocupava. Esse orgulho provavelmente veio porque ele era cheio do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não produz esse tipo de fruto.
Mas ele desenvolveu um orgulho. E que com certeza não era uma coisa de agora, ou daquele momento, mas uma coisa anterior. Mas não estava manifesto. Ele desenvolveu uma autossuficiência. Nós sabemos que o povo de Israel pediu ao Senhor um rei. Pediu uma monarquia. Não queria uma teocracia, que era um governo apenas de Deus. Por temor no seu coração e pelos seus erros, a Escritura Sagrada vai nos dizer que eles pediram um governo humano. Eles pediram reis como tinham os outros povos que os rodeavam. E Deus dá. Deus dá Saul. Porque muitas vezes nós temos que entender o que é a vontade permissiva de Deus. Porque muitas pessoas falam assim, eu pedi para Deus, e Ele me deu. Demorou, mas Ele me deu. Tem coisas que Deus dá pela insistência e pelo desejo do seu coração, porque Ele é Pai. Só que nem tudo que você deseja é exatamente a boa vontade do Senhor. E isso tudo está ligado com o nosso livre-arbítrio. Ele começou a desenvolver, porque, diga comigo, um abismo chama outro abismo. Ele começou a desenvolver uma desobediência no seu coração. Ele perde o temor ao Senhor. Porque pense comigo que Saul, ele só devia temor a Deus. Não devia temor a nenhum outro. Mas quando o temor sai, o engano entra. E o tema da nossa pregação hoje é justamente o espírito de engano. Satanás não queria que eu trouxesse essa palavra hoje. Pelo peso que eu senti enquanto eu estava escrevendo ontem, eu falei, Satanás, mas a palavra do Senhor vai chegar àquele povo, porque quando ele lança uma palavra, surge um efeito para o qual foi direcionada, porque a palavra do Senhor, ela vem como uma flecha para transformar e para alertar a igreja do Senhor. Nós não estamos vivendo dias fáceis, nós estamos vivendo dias onde muitos não calam, se calam na verdade e não falam aquilo que o Senhor manda falar. Muitos estão, muitas vezes, vendo, mas fazem como um certo profeta que diz as Escrituras Sagradas. Existia um profeta em Betel. E esse profeta de Betel estava morto. E as Escrituras Sagradas diz que o Senhor tomou outro profeta, que não é nem citado o nome dele nas Escrituras. Não é citado o nome dele. E mandou ele ir até lá. E quando ele chega lá, o rei Roboão estava sacrificando. Pergunta, fazendo o quê, pastora? Sacrificando a ídolos. E era o reino de Judá, filho de Salomão. Aqueles que foram escolhidos para ser a descendência de Davi, que ocuparia o trono, porque o Senhor mesmo disse que, pela promessa a Davi, no trono não deixaria de ter um descendente. E esse profeta, ele sai, quando chega lá, vê Roboão ofertando sacrifícios a deuses, ele faz aquilo que Deus mandou. Porque um profeta de verdade, ouça comigo, um profeta de verdade, ele faz aquilo que Deus manda fazer. Ele abre a boca, doa quem doer, ele fala o que diz a palavra, ele não fala sobre ele, mas ele fala sobre aquilo que Deus manda dizer. Não é sobre
A pastora que é passiva de erro, não é sobre o pastor que é passivo de erro, mas é sobre a palavra de Deus que não muda e jamais mudará. Passarão céus e terra, mas a palavra do Deus vivo jamais passará. Palavra verdadeira, viva, se move, é rema. Eu falo sobre ela e meu corpo treme, porque eu tenho o temor da palavra do meu Deus. Quando Ele fala, eu paro para ouvir. Quando Ele se manifesta, eu tenho que estar com temor, porque sem o temor o engano entra, e eu tenho que reconhecer a voz do bom pastor. E diz as escrituras sagradas que esse profeta profetizou. Ele começou a orar contra aquelas ofertas que estavam sendo feitas ali. Provavelmente eu fico imaginando, quebrando as ofertas, né? Eu fico imaginando que ele estava assim: Pai, joga por terra, cancela tudo isso aqui, todo o sacrifício, Pai, cancela, manda fogo. Mas as escrituras sagradas vai dizer que ele, no meio do caminho, ele tinha uma ordenança do Senhor: não coma, não beba e não repouse em nenhum lugar, e não volte pelo mesmo caminho. O Senhor deu ordens expressas a ele. Depois que Roboão ouviu o que Deus operou, porque quando Deus está, a coisa acontece. Quando é homens, as coisas não acontecem não, mas quando é Deus, a coisa acontece. E aquilo foi cancelado. Aí o rei temeu. Diz a escritura que o rei temeu. Quando ele temeu, ele quis o quê? Bajular o profeta. Fala, bajular. E aí o profeta, ele fez aquilo que Deus mandou fazer. E quando ele fez, e o rei quis colocar sua mão sobre ele, tudo aquilo caiu por terra. Porque pelo poder do Senhor, nada pode ficar em pé. Pelo poder do Senhor não fica. Mas as escrituras sagradas, ela vai dizer que depressa o profeta falou: eu realmente não vou comer, eu não aceito. E ele saiu dali. Mas diz as escrituras sagradas que ele parou perto de um zimbro. Mas existia um profeta naquela cidade. As escrituras dizem que esse profeta estava morto. Esse profeta estava morto. Aí você pode parar para pensar que o profeta se incomodou quando os seus filhos foram até ele e disse para ele: olha, tem um profeta que veio falando no nome do Senhor. E esse profeta está lá no zimbro. E aí ele foi até lá. Ele estava paralisado dentro de casa, não fazia absolutamente nada. Quando ele ouve toda aquela situação, ele se levanta e dá uma ordem aos seus filhos. E ele vai até onde está o profeta. E quando ele chega onde está o profeta, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que ele falou: venha na minha casa. Venha comer e beber na minha casa. Venha descansar na minha casa. Eu sou profeta aqui em Betel. Só que aquele profeta já estava deposto. Por Deus. Por Deus. Ele já estava deposto. Só que quando o espírito de engano ele chega, ele não vem mostrando a sua verdadeira face. Ele não vem manifestando a sua verdadeira face.
Diz as Escrituras Sagradas que o profeta simplesmente deu ouvidos àquele profeta deposto, porque ele disse para ele: eu também sou profeta. Eu também sou profeta. E ele diz assim: e o anjo do Senhor, ele não disse que foi o Deus vivo que falou com ele. Ele falou: o anjo do Senhor me falou, o anjo do Senhor me falou que era para você, para dar repouso para você, te dar água, te dar comida, para que você possa voltar mais tranquilamente. E diz as Escrituras Sagradas que ele foi. Ele foi. Mas quando ele chegou lá, o Deus verdadeiro que não deixa nada fora do lugar, usou aquele profeta que já estava deposto para falar para o profeta que desobedeceu. Por que não desobedeceu? Ele ouviu a voz daquele profeta que já estava deposto, que não teve coragem de sair do seu lugar para ir até a estátua lá e falar assim: o Senhor dos Exércitos não se agrada dessas oferendas, o Senhor dos Exércitos não se agrada desses sacrifícios. E ele entra naquela casa e Deus usa a boca do profeta que já estava deposto e fala: e por que você me desobedeceu? Certamente você morrerá. Desobediência. Ele desobedeceu e fez outro caminho. Porque quando Deus fala e quando é Ele que está falando, algo acontece. Não fica da mesma maneira. Não fica da mesma maneira. A palavra do Senhor em Provérbios 9:10 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o que as Escrituras estão dizendo? Precisa-se ter sabedoria. Se você tem temor, você tem sabedoria, mas sabedoria não quer nos homens, pastora. Não, sabedoria na palavra. Sabedoria na palavra de Deus. Quando o temor acaba, a pessoa começa a fazer decisões espirituais erradas. Fala comigo: decisões espirituais erradas. E não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a palavra do Senhor. Porque quando você abre as Escrituras Sagradas em 1 Samuel 28:5, está escrito assim: Saul teve medo e seu coração se perturbou muito. As emoções é um perigo, fala, as emoções é um perigo. Saul estava emocionalmente abalado. Então isso quer dizer que Saul ele estava com problemas emocionais e problemas espirituais. Ele tinha ansiedade, ele tinha insegurança e estava espiritualmente seco. Fale, espiritualmente seco. Saul tem 3 pontos importantes que quando você observa essas situações de Saul, as Escrituras, vocês creem que tem tudo o que nós precisamos, amém? Então nas Escrituras Sagradas, Deus não esconde nada dos erros do homem. Deus não esconde. Uma coisa que eu tenho feito nos últimos tempos é dar graças a Deus por todas as coisas. Porque quando você dá graças a Deus por todas as coisas, é porque Ele está no movimento. E aí, Saul, primeira coisa que ele faz é perder a sua paciência, porque ele não tinha paciência, Deus mandou esperar.
Deus mandou ele esperar, mas ele achou que a voz do povo era a voz de Deus. Só que quando Deus fala, você tem que ouvir a voz de Deus. E obedecer a voz de Deus. O profeta disse para ele, o profeta Samuel, disse para ele, espere, não faça nada. E quando você pega o quê? Saul sacrificando, porque ele achou, já deu tempo suficiente. Já é tempo suficiente, então eu vou fazer do meu jeito. Segundo ponto, que você vai ver que Saul estava espiritualmente seco. É quando Saul é tomado por uma inveja tão grande de Davi, que ele consegue abrir uma porta tão grande espiritualmente por causa dos seus sentimentos, que diz as Escrituras Sagradas que um espírito o atormentava. Nós estamos hoje falando de uma situação onde ele chega a ir consultar os mortos. Saul perdeu o limite. Em 1 Samuel 28:6 vai dizer, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por Tumim, nem pelos profetas. O que isso significa? Significa que não tinha nenhum outro meio ali. Deus falou, não vou responder. E não é porque Deus é ruim não, gente. É porque Saul em todo o tempo, com o seu coração, ele desobedeceu a Deus. Turim e Talmim eram aquelas pedras que ficavam no peito do sacerdote, por onde tinha-se resposta de sim, não, para as guerras, para os exércitos, para oportunidades que Israel tinha, se Israel iria ganhar ou não uma guerra. Isso mostra profundamente que Saul não estava sem resposta de Deus. Saul estava sem comunhão, é diferente. Fala, sem comunhão. Sem comunhão. Como um crente pode viver sem comunhão? Por isso que as Escrituras Sagradas dizem que ele estava seco espiritualmente. Deus já havia falado com ele antes, mas Saul não obedeceu. Quando Deus não responde, muitos procuram atalhos espirituais. E aí é que está o perigo. Quando Deus se cala, muitos não têm a paciência de esperar Deus falar. Muitos não têm a paciência de esperar o agir de Deus. Em 1 Samuel 28:7 está um dos momentos mais perigosos da Bíblia. Saul, diz as Escrituras Sagradas, que quando ele vê o povo filisteu, ele tem medo, ele teme, ele fica com medo, mas aí ele já tinha feito tantos erros, tinha tomado tantas decisões erradas, que ele não sabia como voltar atrás. Ele não sabia como voltar para resolver o que ele tinha feito. Ele não sabia como ir até o Senhor. Sendo que as Escrituras Sagradas é clara, todos aqueles que vieram ao Senhor, o Senhor não jogará fora. Busque Ele e você o encontrará. Eu acredito que qualquer homem em Israel sabia que era só buscar a presença do Senhor, se arrepender, se prostrar verdadeiramente, abrir o seu coração para o Senhor em arrependimento, o Senhor o perdoaria. Mas no Salmo, em 1 Samuel 28:7,
Ele vai dizer: buscai-me uma mulher que tenha espírito de necromancia. O nome técnico para a invocação de mortos, de espíritos. Saul faz exatamente aquilo que ele mesmo havia proibido em Israel. Porque no texto, quando ele procura, ele se disfarça. O que eu disse para vocês, que ele era um homem alto, diz que era o homem mais alto de Israel, então todo mundo o reconheceria. Então ele se disfarça, não sei se ele baixou a corcunda, como é que ele fez, para se chegar até a necromante. E diz as Escrituras Sagradas que ela fala assim: o que viesse fazer aqui? Vai me entregar à morte? Não sabes que Saul expulsou todos os médios, adivinhos do meio de Israel? Ele passou de rei que combatia o ocultismo para um homem que consulta o ocultismo. Ele tinha uma consciência, e a consciência dele falou para ele: olha, você não fez coisa certa. Isso revela uma queda de um princípio, de um dos maiores princípios da palavra de Deus. Porque Saul, ele sabia o que estava nos mandamentos, ele sabia o que estava nos livros sagrados. Tanto que ele praticou isso. Ele tirou do meio de Israel todos os adivinhos. Quando alguém perde o temor, 3 coisas acontecem. Começa a relativar o pecado. A gente tem falado muito sobre isso aqui. E eu não sei porque tanto o Senhor quer que nós falemos isso. Provavelmente pelo pecado, para alertar a igreja sobre o pecado. As Escrituras Sagradas vai dizer que o pecado ele jaz à porta. Cabe a nós dominá-lo. Cabe a nós conhecer a palavra e fugir da aparência do mal. Começa a buscar respostas fora de Deus. Esse é um dos momentos onde você começa a ver que as pessoas se entranham no seu próprio conhecimento, ou nos seus próprios sentimentos. Começa a abrir portas espirituais perigosas para a sua vida. Essa pregação seria uma pregação muito boa para quarta-feira. Porque fala sobre o ocultismo. Mas o Senhor sabe todas as coisas. O engano espiritual, ele entra pela porta da desobediência. Ele nunca vai chegar dizendo: oi, eu sou a desobediência. Oi, eu sou o espírito de divisão dentro da igreja. Oi, estou aqui. Não. Nunca. Por isso que existe algo chamado discernimento de espírito. Né, Ana? O discernimento de espírito, sabe o que ele faz? Ele esquadrinha para ver se está podre ou se está bom. É isso que o espírito de discernimento faz. Quando você está doente, você não vai no médico? Aí você faz um exame para saber se está tudo ok com o seu corpo. Esse exame vai dizer se está tudo bem ou se não está tão bem. O dom do discernimento de espírito é isso. Vai mostrar o que está bom e vai mostrar o que está ruim. É assim que o Espírito Santo de Deus trabalha. Aleluia. Não trabalha diferente. O Espírito Santo de Deus não trabalha no meio da confusão. Não trabalha dentro do desalinho ou da minha opinião pessoal. Trabalha dentro da palavra de Deus. Deus não leva em consideração, vou dizer isso para vocês, Deus não leva em consideração orações que não estão alinhadas com a vontade, com o propósito, com a palavra dele. Muito cuidado com aquilo que pede, porque você tem que ter um coração limpo.
Porque o tribunal do Senhor, ele é real. O tribunal do Senhor só acessa quem sabe que está alinhado com o Senhor. Porque vai acessar desalinhado para você ver o que vai acontecer. Vai tocar onde não deve. Vai brincar com o que não deve. Vai falar sobre o que não sabe. Deus tem dado esta igreja nas minhas mãos, na mão do meu esposo, para nós guiarmos essa igreja. E Deus, ele não pula etapa, porque eu tenho acesso a ele, ele tem acesso a mim. Quando ele quer falar comigo, eu falo: eis-me aqui, Senhor, estou com meus ouvidos para te ouvir. O meu Deus é vivo e nunca mudou. Continua sendo o mesmo, poderoso na batalha, o general de guerra. E ele não põe inocente por culpado, não purifica aquilo que está em pecado. Em pecado consciente. O sangue de Jesus purifica pecado, mas pecado consciente. Saul procura uma feiticeira em Endor, necromante. A Bíblia é clara sobre isso, Deuteronômio 18, 10, 12. Não se ache no meio de vós quem pratique sacrifício de filhos, nem feiticeiros, médios, quem consulta espíritos e etc, etc. A palavra do Senhor é muito clara. E Saul conhecia as escrituras sagradas. Não toca onde não tem que tocar, não faz aonde não tem que fazer, só faça o que eu mando, ouça a minha voz e faça o que eu mando. Aleluia! Essas práticas são abominação do Senhor. Por incrível que pareça, nós sabemos que até encontrarmos a Cristo, muitos se contaminaram com essas abominações. Não é difícil atender uma pessoa e ela falar: pastora, eu li cartas. Pastora, eu fui lá onde jogavam uns búzios. Pastora, tomei um banho. Eu procurei aonde não tinha o Senhor. E é o que eu quero ensinar para vocês hoje. É o que eu quero passar para vocês hoje. Algo o Senhor está querendo implantar dentro do coração de vocês verdadeiro. Deus quer que você saia daqui com um ensinamento que nem toda manifestação vem do Senhor. Existem espíritos de engano dentro da igreja, e eu vou dizer que roubam vidas. Porque 1 Timóteo 4,1 vai dizer: alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Sabe por quê? Porque deu ouvido a espíritos enganadores, saíram da presença, acharam que é por conta própria eu vou. O que nós podemos fazer? Orar. O que podemos fazer, Senhor? A tua graça alcance. Dentro de mim, Satanás não acha, dentro do meu coração, nada para imputar nas pessoas. Tanto que eu estou calada. O orgulho e a soberba cegam o coração do homem. O orgulho e a soberba cegam o coração do homem. Tudo aquilo que fizer, tudo o que plantar, certamente colherá. Saul chegou nesse ponto por causa de um problema antigo. 1 Samuel 15 vai dizer, quando Samuel confronta Saul, o que ele diz? Ele diz: eu obedeci ao Senhor. Ele já estava todo sujo. Mas a resposta dele era o quê? Eu obedeci ao Senhor. Mas ele não havia obedecido completamente ao Senhor. Porque uma obediência parcial é desobediência total. Não existe meio termo. Eu estou falando isso para vocês porque isso daqui não é leitinho, não.
A gente tem pregado há muito tempo, já começamos pelos rudimentos, já saímos dos rudimentos, estamos saindo alertando aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. É o que o Espírito Santo diz à igreja. Samuel respondeu: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Saul queria manter a aparência espiritual de que ele estava, com Deus ali, unha e carne. Que ele podia adentrar o quarto dele, que ele chegaria rapidinho na presença de Deus. Ele queria preservar uma posição social. Ele queria proteger a sua imagem. Mas ele não queria fazer algo. Se humilhar verdadeiramente na presença do Senhor. Ouvir a voz de Deus. Ou pelo menos, quando nós falamos de muitas vozes, é um livro que eu estou escrevendo, já faz algum tempo, mas eu tenho um zelo muito grande no que eu estou escrevendo. Porque quem trabalha com libertação e cura, está num ministério de libertação, sabe do que eu estou falando. Porque o Senhor, o mundo espiritual se conecta conosco através dos nossos sentidos. Então, uma das coisas que as pessoas desenvolvem no mundo das trevas é o quê? O ouvido para ouvir a voz dos demônios. E muito tem dificuldade de discernir. Aí se converte. Tem dificuldade de discernir. Tem dificuldade de romper, porque é tão simples. Eu renuncio a todo o contato com o mundo das trevas. Inclusive, Pai, eu entrego nas Tuas mãos os meus sentidos. Ouvidos, boca, olhos, mãos. Eu entrego os meus sentidos nas Tuas mãos. Mas tem gente que não tem coragem de fazer isso não. E não faz. Orgulho é uma porta para o engano. Provérbios 16:18 vai dizer: a soberba precede a ruína. A opressão espiritual de Saul. 1 Samuel 16:14, lá em cima vai dizer assim: um espírito maligno o atormentava. Isso aconteceu porque Saul ele rejeitou a Deus. Saul ele vendeu a sua primogenitura, vamos dizer assim. A unção, a separação, o chamado. Abriu mão. Quando a presença de Deus sai, outra influência entra. Saul estava perturbado, atormentado, confuso, espiritualmente vulnerável. Por isso ele caiu na rede do engano. Isso daí é só, vamos dizer assim, é algo que só aconteceu com Saul? Não. Todos nós somos passivos de erros. Somos humanos. Se chegarmos à perfeição, seremos arrebatados que nem Noé. Enoque quer dizer, desculpa, que nem Enoque. Saul, ele termina a sua história sem direção, sem paz e pior, sem a presença de Deus. Eu posso perder tudo, mas não posso perder a presença. Posso ficar sem nada, mas eu não posso perder a presença. Porque a presença do Senhor é tudo que eu tenho. Fora essa presença eu não tenho nada. O temor, ele não é medo. Sabia que o temor não é medo? O temor é obediência.
O temor é reverência. O temor é submissão a Deus. Fala comigo, o temor é submissão a Deus. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ver em algumas igrejas, alguns pastores que querem muito, ou falam muito, na questão de que tem que ser submisso a mim, tem que ser submisso à minha igreja. Eu acho que tudo tem que ter um limite. Tudo tem que ter um limite. Porque o pastor, ele está ali para levar a igreja a ter uma obediência completa ao Senhor. E quando uma igreja ela tem uma obediência completa ao Senhor, ela vai cumprir os princípios da palavra. Então você não precisa ter muitas preocupações. Porque é a simplicidade da palavra e da aplicação da palavra de Deus. Então é natural que um caminho de bênçãos te leve ao coração de Deus. Quando alguém ela perde isso, ela perde essa reverência, essa obediência, essa submissão, o coração começa literalmente a se desviar, mas é lentamente. Porque não é logo, é lentamente. A pessoa não percebe. Sabe o que o inimigo faz? O espírito de engano? Eu vou falar para vocês. Ele pega a insatisfação particular de cada um. Ele não queria que eu falasse isso, mas eu vou falar. Eu sei que ele não queria, mas eu vou abrir a visão pelo poder do nome e do sangue de Jesus da igreja hoje. Ele vai trabalhando no meio da igreja, minando a igreja, e a pessoa não percebe. Ela não percebe nem que ela caiu no golpe. Porque ele vai aqui e fala assim, o que está te incomodando? Aí vem uma conversa. O que me incomoda é isso. É que o pastor não está fazendo isso. Aí ele anda mais um pouquinho e sonda o outro. Ele não vem com tudo. Não. Ele vem com sapatinho de algodão. Qual é a sua insatisfação? É essa. Eu vou dizer uma coisa para você. No poder do nome de Jesus. Quando você está numa igreja saudável, que fala a palavra de Deus, que onde o Senhor ele tem total liberdade para se manifestar, e chega alguém e diz, eis que te digo, saia deste lugar, é demônio. Por que Deus mandaria você sair de um lugar saudável? Deus é Deus de brincadeira? Deus é moleque? Por insatisfações pessoais, ele vai. E aí quando você vê, está formada a divisão dentro da igreja. E você acha que Deus do céu está com os olhos fechados para não ver isso? O Deus do céu vê todas as coisas. As Escrituras Sagradas diz que Ele prescruta o coração. Sabe o que é prescrutar o coração? É aquilo que eu não vejo, mas o Senhor Ele vê. Aleluia. Essa história nos ensina 3 coisas. Problemas emocionais sem tratamento espiritual abrem portas para o medo, para a ansiedade, para o desespero, que foi o que acometeu Saul. Quando ele se viu sozinho, ele desesperou. Sem contar a opressão. E levou ele a buscar por respostas em lugares errados. Deus quer nos levar para o céu, igreja. Deus quer nos levar para o céu. E não tem nenhum lugar na Bíblia que diga que no céu vai ter divisão. Diz que é um povo só, reunidos, com uma marca, igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Nem toda resposta espiritual ela vem de Deus. Dentro da igreja pode existir, fora da igreja existe. Pode, pastor, pode. Espiritualidade. Gente, Deus tem que ver. Sabe o que é espiritualidade? Espiritualidade não é aquilo que as pessoas apresentam ser. É o que elas são, mas sabe o que elas são? Com Deus. É a santidade dela. É a santidade do homem que faz o demônio bater em retirada, correr. Não é o seu rosto bonito.
É a santidade. Quando ele bate o olho, ele já sabe que você é santo. A Escritura Sagrada vai dizer assim: aquele que é nascido de Deus não peca. Já está dizendo não peca. Então quer dizer que se você se converteu, já mudou. Então você já não peca. Não é uma opção não pecar. Ele está afirmando, não peca. Aí sim, o diabo não lhe toca. Aí o diabo não lhe toca. O povo precisa de Deus, um discernimento espiritual profundo. Não estou falando de um discernimento espiritual raso, não. Mas profundo. Nós temos tido algumas palavras que vêm do Senhor. Eu sou que creio. Eu creio nas profecias. Eu sou a pastora do fogo. Eu gosto. O Espírito Santo de Deus tem liberdade aqui. Eu amo ir para o monte cantar pandeiro. Dar os glórias. Calar as vozes, que nem aquele louvor que fala, né? Quero calar todas as vozes, menos a sua. Sabe por que lá no monte tem um silêncio só? Ah, reparou? Fora, não vai para o monte dia de sábado. Que você for para o monte dia de sábado, aí você não tem lugar nem para ficar, nem um cantinho para você se encostar. Mas vai no domingo, que é uma delícia. Não tem quase ninguém. Uma bênção. E é nesses momentos onde você vê com clareza a manifestação do Senhor. O cuidado do Senhor. Quando você sobe, você não sobe para buscar só para você. Quando você tem ministério, você busca para aqueles que estão embaixo de ti. Porque quando você está buscando para os que estão embaixo de ti, Deus está trabalhando no seu. Você nunca vai se sentir só. Você vai se sentir abandonado. Não abra mão do teu chamado por coisa alguma em nome de Jesus. Não abra mão do teu chamado por coisas que podem te roubar estar na presença de Deus. O fluir do Espírito Santo. Ir a lugares mais altos, nunca alcançado antes, mas que o Senhor fala, por misericórdia eu vou te pôr, porque o teu coração é puro. Mas sabe por que Deus às vezes não coloca certas pessoas lá? Ele quer, porque está no projeto dele, desde o princípio. Propósito de Deus para nós sempre é coisa boa. Diga, é sempre coisa boa. Sempre coisa boa. Porque as pessoas não estão com o coração que aceita a correção. As pessoas não aceitam o confronto. As pessoas não aceitam, ou vamos dizer assim, uma palavra para que leve a um quebrantamento e a um arrependimento. Fecha o coração e abre espaço para o engano. Saul perdeu 3 coisas fundamentais. Eu acho que aqui todos já entenderam. A presença de Deus, o temor do Senhor e o discernimento espiritual. E quando isso acontece, o inimigo encontra espaço. Mas a boa notícia é que Saul não sabia como retornar. Mas há uma interpretação, uma explicação, vamos dizer que uma explicação para Deus ter perdoado Davi, mas não ter perdoado Saul. Se você ler o livro de Salmos, a maioria deles, você vai ver um coração quebrantado e contrito. Eu reconheço que estou errado, mas salva-me. Pedindo socorro. Não queira manter a aparência, peça socorro. O coração de Davi era diferente do coração de Saul. Um coração de soberba implica até mesmo uma apostasia, que foi o que aconteceu com Saul. Tanto que quando Saul, ele vai até aquela médium para fechar. Quando ele vai até aquela médium, ela fala, quem você quer que eu peça para subir? Opa, quem está em Deus está em cima, não está embaixo. Agora já pedir para subir, você já tem que pensar, opa, tem alguma coisa de errado aí. Por que Saul não falou assim, eu quero ouvir a voz de Deus?
Eu quero que suba Deus. Tinha inocência em Saul? Não existia inocência, sabe? E ele fala, pede para subir Samuel. Aí diz as escrituras que ele não vê, mas diz que a médium vê. Aí a médium olha e fala assim, eu vejo um homem, acho que é Samuel. É Samuel. Aí Saul faz o que? Ele se prostra. Diz que ele se prostra. Outro erro. Só se prostre ao Senhor. Só desça em obediência ao Senhor. Se quebrante em obediência ao Senhor. Seja corajoso. Seja corajoso. O caminho de volta é sempre arrependimento e humildade. Vamos dizer primeiro humildade, depois arrependimento, né? Vamos dizer assim. O arrependimento, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Amém, igreja? Glória a Deus. Esta é a palavra que preciosa que o Senhor nos entregou nesta noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Nunca abra mão da verdade do Senhor. Nunca abra mão. Porque antes mesmo de acontecer alguma coisa, o Senhor Ele vai te revelar. Coisa boa ou coisa ruim, pastor? Os dois. Quem está com o Senhor, anda lado a lado, ele não é pego de surpresa, igreja. Ele não é pego de surpresa de maneira alguma. Pois o Senhor zela por aqueles que o temem. O discernimento espiritual é o que eu quero. Que você saia daqui de posse desse dom espiritual. E você que já tem esse dom espiritual, que você hoje comece a ver de outra maneira. Que você comece a enxergar além do que os seus olhos possam ver. Tenha visão de águia. Não tenha visão limitada. O inimigo das nossas almas, ele não para de trabalhar. A palavra do Senhor diz que nós, que somos os filhos da luz, não temos essa intrepidez que os filhos das trevas têm. Eu sei que tem um descanso no nosso coração, por sermos filhos. Eu sei, gente. Eu sou filha também. Sou filha. Que delícia. Mas tem muito mais que você pode alcançar. Porque nosso Deus, Ele tem coisas preciosas e maravilhosas para entregar para a sua igreja. Estão só aprisionadas no céu momentaneamente até você despertar e estar no tempo de receber. Em nome de Jesus. Fica de pé que eu quero fazer uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer. Louvor, pode subir. Louvor. Louvor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra preciosa. Eu quero te agradecer, Pai, porque nesta noite nós vamos assentar à mesa. Nesta noite nós vamos ser participantes do corpo e do sangue. A tua palavra diz, Pai, que nós temos que fazer memória de Ti, mas que também devemos nos examinar em todo o tempo. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu que prescruta todas as coisas, vê se há em nós algum caminho mau. Nos dá sabedoria para vencer. Nos dá, Pai querido, o dom de discernimento. Nos dá a leveza da verdade. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti esse batismo com fogo,
que traz dons espirituais para a igreja. Que em nome de Jesus, Pai, eu declaro que em nada a tua igreja será roubada, pois ela é tua, e o Senhor tem liberdade para fazer como quiser, faça como quer, mude como quiser, tire como quiser, manifeste como quiser, fale como quiser, pois a igreja é tua. E no dia, Pai, que alguém tentar te calar aqui neste lugar, o Senhor arranque desde a raiz, pois o Senhor tem poder, e este altar está nas tuas mãos. Eu e o pastor Admilson te entregamos nas tuas mãos, e eu sei que a unção que está sobre este lugar, ele desce e também vai até a nave da igreja e envolve a igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E onde houver uma igreja que tem um general de guerra à frente, essa igreja está de pé, de pé, de pé, e marchando, 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 porque aqui tem comida boa. Então, igreja, se alimenta, saia daqui com as mãos cheias, cheias de semente, para onde você for, você semear. Faça a diferença, seja a luz da terra e sal da terra, em nome de Jesus. Passeia, Senhor. Pai, a tua palavra diz que o Senhor caminha no meio dos 7 castiçais. Papai, tu és poderoso na batalha, e em tudo eu te dou glória e graças. Graças eu te dou por todas as coisas, graças eu te dou. Então,